mês de janeiro não deve registrar essa onda forte de calor como foi no ano passado. Janeiro terá temperaturas altas, mas dentro da média. Confira agora como vai ser o primeiro final de semana do ano. A previsão para esta sexta-feira é de tempo encoberto com chuva, temperatura mínima de 18, máxima de 25 graus. Para o sábado, tempo com muitas nuvens com pancadas de chuva, temperatura mínima de 16 graus, máxima de 25. Com a chegada das férias escolares, muitas crianças passam a ficar mais tempo em casa. Isso é bom depois de um ano de muitos estudos. Tranquilidade para os filhos, preocupação dobrada para pais ou responsáveis. O problema é que durante os meses de janeiro e fevereiro fica difícil encontrar locais para deixar as crianças. Com o calor de janeiro, deixar criança dentro de casa é um exagero. Nos dias ensolarados, correr, brincar e aproveitar o tempo livre é o que a maioria da gurizada procura. Mas o que é diversão para uns, se torna preocupação para outros. A Carolina trabalha de caixa nessa loja em Passo Fundo. É uma rotina de 8 horas e longe dos filhos. O marido também não consegue estar por perto. A solução é deixar os pequenos na casa da mãe ou da sogra. Todo ano, todo mês de janeiro é assim, é a mesma coisa. A não ser que meu marido ou eu tire férias para ficar com as crianças. A mãe da Carolina é a dona Terezinha. Moradora da Vila Manuel Corralo, há 8 anos ela tem essa rotina. Depois das festas de dezembro, ela já sabe, janeiro e fevereiro é para cuidar dos netos. Fico no pátio mesmo. Se chove? Se chove, assiste televisão, né? Dentro de casa, né? Tudo dentro de casa. Ainda que tem a avó para cuidar, né? É, tem a avó. Se não tivesse as duas vó, porque a outra mora do outro lado, né? E se não ela não podia nem trabalhar. Que é difícil. Ela começou cuidando do Eric, depois foi a vez da Gabriele e agora cuida da Luísa, que está com 1 ano. Os 3 netos brincam no pátio da casa, que tem grama, árvores e uma corda que serve de balanço. Eu assisto TV, brinco com as minhas irmãs, brinco aqui no pátio. Faço um montão de coisa. A realidade da Edmara e do Rodrigo é parecida com a da Carolina. Eles moram em Passo Fundo desde 2012. Vieram do Paraná e há quase 2 anos enfrentam a dificuldade de não encontrarem opções de lazer para os filhos, Lorenzo, de 6, e Fabrício, de 5 anos, nas férias escolares de verão. Para as crianças da educação infantil, o Fabrício, no caso, que é o menor, consegue ainda atender. Mas o ensino fundamental, dia 20 de dezembro até o final de fevereiro, a gente encontra dificuldade de deixá-lo, né, com atividades, porque eles não só precisam de cuidados, mas eles precisam de atividades. É uma idade que exige bastante interação. São 2 meses que não se tornam dramáticos, porque o casal conta com a ajuda dos avós, pais da Edmara. A presença do avô e da avó, e com os netos e com os filhos, então não tem nem dúvida, é muito importante. E eles, quando saem a passeio, levam junto os netos. A gente brinca muito com eles, a gente viaja, a gente vai para o interior, que eles gostam muito de jogar futebol na grama, jogam bocha, gostam de ver as vacas, vão lá para o Dindo ver as vacas, os porcos, eles são muito disso. Edmara se considera com sorte em ter os pais por perto para ajudar. São os anjos da minha vida, em especial nessa época, né, em que nós não temos com quem contar na época de férias de verão, então os avós entram para dar esse apoio. O dia que você for vô, vai entender a realidade de você ser o vovô, porque a presença dessas crianças numa casa é vida. Então, para a gente também é bem gratificante poder tê-los conosco, né? Que eu sempre falo assim que, para mim, tirem tudo de mim, mas não tirem meus netos. Advogada e professora da UPF, ela sugere a Universidade de Passo Fundo como uma alternativa para o problema da falta de mais opções para as crianças nas férias escolares de verão. Um espaço bastante agradável a universidade tem. Com mais a mão de obra, talvez, de estagiários, ficaria perfeito. O ambiente da universidade já é usufruído pelas pessoas. Nós mesmo, no final de semana, vamos muito à universidade, né? Para jogar futebol, andar de bicicleta com as crianças. Então, ficaria perfeito uma colônia de férias.
E agora a gente volta a conversar com o jornalista Jean Marmentini, que está com uma convidada aqui no estúdio para falar sobre o que fazer com as crianças nas férias. Jean. Thaís, de dezembro até o fim do carnaval, a rotina dos pais muda bastante. Porque os filhos que antes ficavam na escola, agora têm muito tempo livre. E como fazer para ocupar o tempo dessas crianças? Alguns apelam para os avós, tem gente que tenta conciliar as férias, o que resolve parcialmente o problema. Mas é fato que as crianças precisam de atenção e cuidados. E aí? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio a psicopedagoga Marinês Schaefer. Seja muito bem-vinda ao PFTV nesse jornal do dia 1º de janeiro de 2015. Tudo bem? Obrigada, um bom ano para todos nós. Sejam aí. Todos felizes, né? Tá certo. Marinês, a gente está abordando um assunto aqui que é um pouco deixa muito pai e muita mãe de cabelo branco, né? Sem dúvida. É um período de férias, não são mais 3 meses como era uma vez, cerca aí de 40, 60 dias, mas é um período que não tem onde deixar as crianças para muitos pais, né? Eu quero dizer a todos que é uma polêmica angustiante, sim, a pais responsáveis, a pais que se dedicam a esse cuidado. Porém, há muitas situações possíveis de serem trabalhadas, não é? Nós temos hoje a convivência dessa interação social que o pai e a mãe passam a destinar aos seus filhos, requer toda uma reprogramação de família. E aí nós temos também que lembrar que há diversos tipos de família. Há aquela mãe, que é a mãe e o pai, há aquele pai, que é o pai e a mãe, há aqueles avós que se tornam pais. Então, nessa interação social familiar, nós temos que ampliar para uma interação social dentro dos nossos círculos de amizade, o que favorece bastante a criatividade de como trabalhar esse momento, esse período em que as crianças ficarão sem a escola formalizada. Até porque há uma necessidade muito grande de que nós tenhamos esse refazimento em atividades não formais. E é um processo na evolução do ser importante para que a gente se recomponha e auxilie essa criança que está se reconstruindo, né, a interagir com outros meios. Então, podemos fazer acordos com outros pais. Você e a tua esposa que estão lá trabalhando podem trocar com um casal que conhece, que tem filhos. Olha, hoje você assume as crianças, são situações que já acontecem. Amanhã a gente faz. Então, são situações que se criam. Agora, é angustiante porque há uma responsabilidade. E quando há essa responsabilidade, nós não a transferimos para alguém. Nós a compomos. Marinês, e como é que fica na cabeça da criança? Porque você está tocando num ponto que tem muito a ver com a minha geração, a geração do tempo que tinha mãe em casa e as férias eram maiores também. E me parece que as gerações que estão aí, que já são com outro tempo, uma outra velocidade, para elas isso não é muito relevante. Estou certo? Nós temos todo um outro perfil. Nós estávamos colocando em relação a essa nova forma de ver esse espaço. Então, para nós que viemos de uma geração onde tínhamos a brincadeira na rua, onde subíamos em árvore, onde a mãe estava sempre atenta, as tias por perto, né? Onde havia essa formalidade não havia caseira. Computador, né? Não havia o computador, celular. Não haviam outros meios tecnológicos à disposição tão facilmente das crianças. Então, como fazer isso, né? Essa criança hoje, ela não sente esse reflexo que se nós estivéssemos nessa época de hoje como criança. Se tivéssemos a nossa infância caído no tempo de hoje. Sim. Mas essa criança, ela vem de um programa todo de ação, onde a conversa é mais franca, onde a fala do pai e da mãe são mais diretas, onde os acordos são mais prováveis. Então, ela é uma criança que propõe. E dentro de uma criança interativa no seu meio, que nós muitas vezes não éramos, né, que não tínhamos esse espaço, ela tem possibilidade de propor seus gostos. Agora, qual o papel do pai e da mãe? O limite, para que a gente não caia na sedução de deixá-los o dia inteiro em frente a uma televisão, o dia inteiro em cima de um tablet, de um computador, de um celular, né? E que tenhamos esse cuidado do tipo de programação que vamos fazer. Agora, os acordos sempre são mais favoráveis. Então, essa criança, ela tem uma outra visão da criança de uma época de 20, 30 anos atrás. Ela é uma criança interativa, ela é uma criança mais social, ela é uma criança mais aberta. Agora, precisa de descobertas.
Ela precisa de que nós, adultos, a coloquemos no desafio de encontrar esses meios daquilo que a gente considera saudável. Né? O contato com a natureza, a ida ao parque, com os animais e assim por diante. Então, rapidamente aqui, Maria Inês, tu já está dando algumas dicas. Converse bastante com o seu filho. Continue conversando bastante, né? Ache a melhor alternativa e também entre os pais entre os pais e outros pais que haja um acordo para conseguir dar uma atividade lúdica prazerosa, né? E existe uma série de contatos que hoje publicados em redes sociais de mães amigas, não é? Elas se reúnem, trocam ideias, os pais amigos, e eles fazem essa interação para que você possa vir trabalhar tranquilo. Teu filho não está na escola, mas está em segurança, com um amigo, com uma outra familiar. Como programar essa nova etapa? Porque se você tem condições financeiras, você pode pagar uma pessoa para contribuir no período em que você está trabalhando, você pode levá-lo para uma colônia de férias privada, mas o nosso serviço público oferece pouco isso às mães que não têm condições, aos pais que ainda não têm esse acesso. Então, a alternativa da conversa sempre é melhor. Tá bom, muito obrigado. Conversei com Maria Inês Schaefer, psicopedagoga. Um ótimo ano para ti. Obrigada e um ótimo ano a todos nós. Ok. Thaís, volto contigo. Obrigada, Jean. E com essas informações, a gente encerra o primeiro Jornal do Ano. Nós voltamos amanhã, ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa em outros 2 horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um ótimo 2015 e até amanhã.